Boa tarde. Hoje é 7 de abril de 2019. Hoje, inclusive, muitas pessoas estão na rua protestando contra as, a- o STF, Supremo Tribunal Federal, porque a sua atuação tem sido vergonhosa, né, de certa forma inútil e prejudicial ao Brasil, né? Bem, mas o objetivo de estar hoje aqui é falar sobre a importância das reformas estruturais do Brasil. Por quê? Porque o orçamento de 2019, tá? Como foram dos outros anos, hoje, por exemplo, em 2019, você tem ideia, o orçamento programado é 3,43 trilhões de reais. 3 trilhões e 400 e 3 trilhões e 438 480 bilhões de reais, né? Ou seja, isso para você ter ideia, o nosso PIB, né, hoje é coisa de 7,46 trilhões, tá? O orçamento é 3,38 trilhões. Sendo que desse orçamento, grande parte, né, praticamente 2 trilhões, são para pagar rolagem de dívida, que é 759 bilhões, amortização efetiva da dívida, 287 bilhões, juros, 379 bilhões. Em suma, o orçamento ele é feito praticamente para mostrar que o orçamento brasileiro existe para pagar dívidas, juros das dívidas, né? E é porque a nossa dívida pública interna brasileira hoje está em torno de 4 trilhões, tá? E essa dívida foi criada basicamente durante os 16 anos do governo lulopetista, os corruptos lulopetistas, do Lula da Silva, Dilma Rousseff e o Temer. Quando, depois de os governos do FHC, o Brasil tinha uma dívida pública interna de cerca de 700 a 800 bilhões, ou seja, menos de 1 trilhão. Hoje está na casa dos 4 trilhões. Então, apesar de engolir quase todo o orçamento brasileiro, né, como eu te falei, de 3 trilhões e 38, 3 trilhões e 380 bilhões, que sobra praticamente em termo útil, entre aspas, né, porque sobra só 1 trilhão e 400 bilhões, sendo desse 1 trilhão e 400 bilhões, praticamente 800 bilhões vai para a Previdência Social. Sobra 600 bilhões para pagar, para investir na educação e pagar os professores aposentados e também na saúde, né? A educação com os professores aposentados tem um gasto, vai sair no ano de 2019, 122 bilhões. A segurança pública, né, vai gastar com os aposentados 13,5 bilhões. E a saúde, né, vai ser 130 bilhões. Né? Ou seja, nesse total aí são 265 bilhões que vão para coisas úteis, né, que é para saúde, educação e segurança pública. 265 bilhões, né, para um orçamento de 3 trilhões e 380 bilhões. Né? Só de juros da dívida nesse ano de
a gente vai pagar 379 bilhões, né? Então é muito dinheiro, ou seja, só com o juro da dívida paga mais do que o dinheiro investido na educação, na saúde e na segurança pública, né? E sobra alguns bilhões, coisa de menos de 100 bilhões, para ser investido na infraestrutura, etc. Em suma, então o orçamento brasileiro é uma peça que para mostrar que o orçamento brasileiro existe para pagar amortizações, juros e reciclar, refinanciar a dívida brasileira, a pública brasileira de quase 4 trilhões. Então, se a gente não fizer a reforma da Previdência, estabelecendo a capitalização para todo mundo, né, a partir dos novos contribuintes, e para os que já estão na Previdência, fazer uma reforma, ter uma idade mínima para se aposentar, né? Hoje em dia, para você ter ideia, um juiz aí se aposenta com 47 mil reais, etc. Enquanto a maioria das pessoas comuns, né, chama privado, né, tem aposentadoria máxima de R$ 5.900, tá? E a maioria das pessoas, né, como a minha faxineira e outras pessoas, se aposentam com um salário mínimo, que é o salário de R$ 1.000 por mês. Né? Então, a média do setor privado não chega a R$ 2.000 a média. Tá? Então, ou seja, a Previdência Social brasileira existe praticamente para sustentar os privilégios das aposentadorias das pessoas dos funcionários públicos que se aposentaram. Dos funcionários públicos inclui aí os deputados federais, os juízes, etc., que se aposentam com salário aí de 34, né? A média, ou seja, incluindo os mais pobres no setor público, é 17 no caso do setor, no judiciário, R$ 17.800, você tem ideia. Enquanto os pobres mortais, que somos todos nós, se aposenta no INSS no máximo, depois de contribuir até os 65 anos de idade, com R$ 5.900, né? Porque antes existia o produtor providenciário, para quem não sabe, né? Então, o setor privado sempre foi o setor sacrificado para beneficiar os privilégios do setor público, né? Aí o pessoal fala dos militares. Os militares têm um salário médio muito baixo, principalmente, mesmo os generais, tá? Um salário médio muito baixo. Muito abaixo do judiciário, que é 17.800, o médio, né? Então, o que realmente sacrifica a Previdência são os funcionários públicos aposentados, principalmente os privilegiados, que se aposentam com salários altíssimos, né, e recebem, às vezes, salários, né, alguns juízes recebem salários aí indenizatórios, etc., de 150 mil por mês, etc. Né, e isso aí não é incomum, né? Bem, então, ou seja, hoje o nosso orçamento de 2019 é uma peça para mostrar como é que é tudo feito para pagar, né, juros da dívida, etc. Né? Então, aí eu vou te mostrar só um resumo, né, dessa situação absurda que existe hoje, né? E vocês podem ver aí como é que está a situação, né, no total das despesas públicas brasileiras. Né? Bem, mas não vamos...
tentar colocar as coisas. Então, a reforma da Previdência precisa ser feita com urgência, ser aprovada com o Congresso, e mesmo com o pessoal de esquerda, que domina os estados quebrados, como Rio Grande do Norte, né, Rio Grande do Sul, né, e mesmo muitos foram eleitos aqui pelo estado do Rio de Janeiro, né, principalmente o pessoal do PSOL, né, o tal Marcelo Freixo e outros aí, né, que foram eleitos pelo Rio de Janeiro, né, e eles fazem um discurso bonito, como o Molan do PSB, que eu vi o discurso lá frente ao ministro Paulo Guedes, fala defendendo aos pobres, defendendo a faxineira. Pô, a minha faxineira ficou revoltada, porque ela falou, pô, esse cara fica defendendo e eu conheço ele, né? Ele estudou na PUC, entendeu? Tem uma posição muito confortável e fala bonito, no fundo ele está defendendo os interesses do grupo deles, que chama nomenclatura, né? O pessoal da esquerda chama a elite que governa os partidos de esquerda, né? PSB, PT, PCdoB, que é da Jandira Fegali, aqui do Rio de Janeiro, do PT, tem a Benedita da Silva, que se punha como pobre, etc., né, favelada, e ajudou a quebrar o estado do Rio de Janeiro quando ela foi governadora, substituindo, acho que a Rosinha, o Garotinho, né? Então, é uma série de gente que fala para defender os pobres e no fundo não está defendendo ninguém, né? Estão defendendo os privilégios dele e do grupo deles. E ainda eles chamam as pessoas que votam neles, né, de idiotas úteis. E realmente eu acho que são idiotas mesmo, porque é uma pessoa que vota no partido de esquerda e que promete, enganam eles, porque o pessoal de esquerda só fala mentira, né? Só fala, os discursos deles é muito bonito, mas tudo mentira, não tem nenhuma verdade, né? E quando você vai falar a verdade para eles, eles pegam e falam que você é fascista e nazista, e não sabendo que nazista era de esquerda também. Era tão de esquerda que eles pegavam e enganavam aos próprios esquerdistas. O próprio Hitler declarava que ele era socialista, né? E aí ele mandava perseguir lá os comunistas, etc., que eram aliados deles lá na União Soviética. Depois de invadir a União Soviética, que eles passaram a ser declarados como de direita, né? Bem, mas o que eu estou querendo deixar bem claro é que depois além da reforma da Previdência, que é urgente, há também outras reformas estruturais, como a reforma tributária, a reforma do Estado brasileiro, que ele precisa ser enxugado, porque há despesas com o pessoal é muito alta, né? Etc. Além dos juros altos, etc., tem ainda a despesa com o pessoal desses, o dinheiro útil que eu estou falando, né? Que fora os juros e amortização da dívida e o financiamento da dívida, sobra 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Nesse dinheiro entra ainda o salário o salário dos funcionários públicos, né? E, como eu te falei, entra a educação, saúde, a segurança pública, o salário lá do executivo, legislativo, judiciário, que é coisa de 325 bilhões, né? E ainda entra os penduricários, porque na verdade é um penduricário, né? Com Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, que é coisa irrisória, para você ter ideia, dentro de um orçamento absurdo desse. É coisa. Orçamento Bolsa Família, somente 6,5 bilhões, só isso, entendeu? Minha Casa Minha Vida é coisa de 8 bilhões. Então são valores muito ridículos em relação aos juros que a gente paga, né, que é de 379, agora em 2019, 379 bilhões. Ou seja,
6 bilhões, 6,5 bilhões da Bolsa Família, 8 bilhões do Minha Casa Minha Vida, em relação a 379 bilhões de juros, ridículo, é nada. Tá? Então aí o pessoal fala da Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, isso aí são despesas irrisórias em relação à coisa que está queimando o nosso orçamento. Que hoje, do orçamento útil, é a Previdência, que leva 800 bilhões, 1 trilhão e 400, né? Mesmo a despesa com o pessoal fica um valor irrisório, né, quando você compara com os juros. Né? Os juros são 379 bilhões e a despesa com o pessoal, apesar de ser muito cara, né, o pessoal público ganha muito bem, é 325 bilhões, tá? A despesa com o pessoal. Né? Então, mesmo assim, precisa ter uma reforma do Estado para enxugar muitas coisas que não interessam as pessoas, alguns ministérios lá vivem batendo cabeça, como a Justiça do Trabalho, etc. Né? Justiça eleitoral, são coisas, são justiças inúteis. Né? Como o próprio Supremo Tribunal Federal, ele só vale, como nos Estados Unidos, como uma Suprema Corte. Agora, fora isso, como tribunal, é uma vergonha, né? Para não falar que é uma corrupção. Tá? Então, o Supremo Tribunal Federal tem de agir só como uma Suprema Corte, como nos Estados Unidos. E deixar de atuar em funções que não competem a ele. Tá? E colocar determinantemente, os deputados devem colocar isso como aprovar uma PEC determinando a prisão após a condenação em segunda instância. Porque aí acaba, e só vai para o Supremo Tribunal Federal, são pessoas que têm dinheiro para pagar advogados caríssimos. Né? Não, e normalmente são pessoas corruptas, né? Haja visto o Lula, da Silva, né? E outros aí. Né? Bem, então a estrutura deixando bem claro que a estrutura brasileira, né, do orçamento público anual, como a da Previdência, é totalmente injusta. E por isso precisa ser a reforma, né, da Previdência, para consertar a coisa lá na Previdência, que a Previdência pública seja igual à Previdência privada, tá? Todo mundo seja igual. Todo mundo se aposenta aí com o máximo 5.900, que todos nós, as pessoas comuns, se aposentam como privado. E aí no público lá se aposenta com 47, 34 mil reais. Ele fala, não, o teto é de 34. 34 mil é o teto do salário, mas aí vem os penduricários, né, que leva mesmo um salário de um juiz a 100 mil reais por mês, etc. Bem, o deputado é a mesma coisa, né? Eles recebem lá ajuda de custo, etc. O salário de 33 mil, 34 mil passa para 100 e tantos mil reais. Bem, isso é coisa que existe no poder público e isso precisa ser reformado. Tem que ter a reforma da tributária, tem a reforma do Estado para enxugar o Estado, né? E acabar com vários órgãos que são inúteis, né? Como eu falei, a parte do Supremo Tribunal Federal, que é tribunal, tem que ser extinto, tem que ficar só como um tribunal constitucional, Supremo Tribunal Constitucional, nada além disso, tá? Porque o Supremo Tribunal Federal hoje leva 500 milhões de reais por ano. E a estrutura lá é totalmente absurda. Nem vou falar aqui para as pessoas não ficarem revoltadas. Né? E tem que ter a reforma do Estado. Né? Outra reforma muito importante vai ser o julgamento dos gastos públicos, para o Brasil parar de pagar essa dívida, esses juros absurdos de 379 bilhões de reais por ano. Como isso? A gente tem de diminuir essa dívida pública líquida, que está hoje em torno de 4 trilhões, para praticamente zero, né? Para o Brasil virar um país normal.
E hoje o Brasil é um país economicamente reprimido. É quase igual uma Venezuela, uma Cuba, uma Coreia do Norte. A nota do Brasil hoje é 51,9. Ou seja, o Brasil está na posição 150 dos países do ranking dos países com liberdade econômica. Sendo os países que têm liberdade econômica, são os países como os Estados Unidos, né, que tem a nota acima de 75, né? Ou seja, a maioria dos países que tem nota acima de 75 são países praticamente que têm liberdade econômica, como aqui na América do Sul, o Chile, né? Que está na posição 20ª, se eu não me engano, tem os Estados Unidos, que está numa posição mais confortável também, tem a nota bem alta, obviamente, o Reino Unido, a Alemanha, né? Todos esses países estão na posição de 20 para cima, né? E obviamente tem uns países totalmente livres economicamente, como a Suíça, a Austrália, a Irlanda, né? E também tem os países que eles chamam, os países nórdicos, que são os países que têm liberdade econômica também, tem nota acima de 7,5, que são a Noruega, Suécia, Finlândia e Dinamarca. Esses países têm liberdade econômica. Eles são ricos porque têm liberdade econômica. Não são ricos porque têm socialismo. Eles não têm socialismo, eles têm liberdade econômica. Agora, os países nórdicos, como a maioria dos países têm liberdade econômica, né, são países que têm uma distribuição de renda exemplar, né, como na Austrália, na Nova Zelândia, etc., e mesmo nos países nórdicos. Como eles têm liberdade econômica, eles são países prósperos e ricos, e têm condição de ter uma distribuição de renda que os socialistas pregam, mas não entregam, né? O socialismo, com sua vertente cruel, que é o comunismo, né, eles prometem o sonho de distribuição de renda, democracia, liberdade econômica, riqueza, etc., e entrega o contrário, todo mundo sabe, né? O exemplo típico são Venezuela, Cuba e Coreia do Norte, que tem a liberdade econômica bem abaixo a nota abaixo dos 30, né? São lá 25, 24 pontos, ou seja, são reprovados, né? Porque a nota de aprovação é acima dos 7. O Brasil mesmo, a nota de 51,9 foi reprovada em termos de liberdade econômica. Não é à toa que o Brasil é um país pobre, né? Não é um país próspero nem rico. Para isso, o Brasil, para ser próspero e rico, ele tem que ter liberdade econômica. E para ter liberdade econômica, tem que fazer essas reformas com urgência, né? As reformas estruturais, né? Da reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma do Estado, né? A privatização de todas as estatais. A privatização, deixando a reforma da Previdência, fazendo a reforma da Previdência e a reforma do Estado e a reforma tributária, as estatais, como a Petrobras, pode chegar a um valor aí de cerca de 700 bilhões de dólares, ou seja, dá para pagar praticamente a dívida brasileira. Então, para pegar esse dinheiro, vender as empresas igual a Petrobras, Banco do Brasil, etc., Caixa Econômica Federal, e deixar de pagar esses juros absurdos que a gente paga hoje de 379 bilhões de reais por ano. Tá? A gente é melhor liquidar, vender as estatais e entregar e pagar a dívida brasileira de quase 4 trilhões de reais e deixar de pagar esses juros absurdos de 379 bilhões por ano. E a gente tem um orçamento real, né? Ou seja, um orçamento que a Previdência seja um orçamento, vamos colocar um orçamento de 1 trilhão, né? Mas um orçamento real, né? Que a Previdência seja coisa de vamos colocar aí 300 bilhões, né? Aí a educação seria coisa de... E a saúde seria cada um em torno de 200 bilhões, seria em torno de 700 bilhões, e teria ainda mais aí uns 100 bilhões para segurança pública,
E aí sobraria ainda 200 bilhões para pagar pessoal, né? Pessoal do executivo, judiciário e legislativo. E ainda sobraria dinheiro para o governo fazer investimentos na infraestrutura que é importante, né? Como, por exemplo, a Ferrugão, agora que liga lá, Sinop a Miritituba, né? Sinop fica no Tocantins e Miritituba fica um porto no Pará. Essa ferrovia é essencial para o Brasil, né? O governo tem de fazer um investimento para deixar essa ferrovia planejada e acabada, para depois privatizar essa ferrovia, né? Que é essencial para o Brasil. Ou mesmo fazer uma parceria público-privada para construir essa ferrovia que é essencial para o Brasil, como a ferrovia de integração Centro-Oeste e a FIOL, Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que sai lá do Centro-Oeste e vai até Ilhéus, na Bahia. Não, isso aí é urgente e a gente tem que se conscientizar disso. Então, é urgente que o Brasil tenha liberdade econômica. E liberdade econômica, como vocês sabem, é nota acima de pelo menos 75, né? Com o índice de liberdade econômica acima de 75. E o Brasil hoje, para quem não sabe, eu vou repetir, 51,9, ou seja, um país está reprovado em termos de liberdade econômica. Por isso que o Brasil é pobre. Então, o Brasil, para ficar um país próspero e rico, ele tem de ter liberdade econômica. Liberdade econômica significa nota alta do índice de liberdade econômica. Que as reformas sejam aprovadas pelo Congresso com urgência e que nós sejamos abençoados. Deus nos abençoe.